Olá, alunos, sou a professora Deise Albuquerque. Voltamos a falar sobre conjuntos. E dentre os assuntos abordados por conjunto, hoje conversaremos sobre teoria dos conjuntos. Na teoria do conjunto eu trago alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de pertinência. Quando eu falo que um elemento pertence a um determinado conjunto, eu posso utilizar sua apresentação por esse símbolo aqui, que seria um ezinho. Quando eu quero falar que um elemento não pertence a um determinado conjunto, o símbolo que eu devo utilizar é esse ezinho aqui, cortado. Cardinalidade de um conjunto. A cardinalidade de um conjunto é o quantitativo de elementos de um determinado conjunto. Por exemplo, o conjunto A ele é composto pelos meses que iniciam com a letra D. Ora só, nos meses do ano, existe apenas um mês que inicia com a letra D, que é o mês de dezembro. Então, eu posso afirmar que a cardinalidade do meu conjunto A é de apenas um elemento, pois ele é um conjunto unitário. Continuando, agora o conjunto B. O conjunto B é composto pelos meses que iniciam com a letra B. Nos meses do ano, nenhum deles se iniciam com a letra B. Nesse caso, a cardinalidade do conjunto B é zero. Ele é um conjunto vazio. E por último, o conjunto C são os meses do ano que iniciam com a letra M. Existem dois meses, março e maio. Nesse caso, a cardinalidade do conjunto C são de dois elementos. Quando eu quero falar que um conjunto é igual a outro conjunto, vocês concordam comigo que se um conjunto são iguais, significa que os elementos que estão em um determinado conjunto são os mesmos elementos que estão em um segundo conjunto. Por exemplo, no caso aqui, o conjunto A é dito que é igual ao conjunto B. O que significa essa representação logo abaixo? Quando eu quero falar que todo elemento do conjunto A e todo elemento do conjunto B são iguais, eu posso utilizar essa letrinha aqui, que é o Azinho de cabeça para baixo. Ele significa que, para todo elemento, no caso aqui para todo X, esse X pertence ao conjunto A, então esse X pertence ao conjunto B. Essa é uma segunda forma de eu representar a igualdade entre os conjuntos. E da igualdade eu posso extrair algumas propriedades. Por exemplo, propriedade reflexiva. Significa que o conjunto é igual a ele mesmo. No caso aqui eu tenho o conjunto A igual ao próprio conjunto A. Segunda propriedade, a propriedade simétrica. Eu posso ter a igualdade do conjunto A igual ao conjunto B e dessa igualdade concluir que o conjunto B é igual ao conjunto A. Significa que, se eu apenas troquei de posição, eu não altero o resultado. E por último, propriedade transitiva. Nesse caso, eu tenho um conjunto A igual a um determinado conjunto B, e esse conjunto B sendo igual a um terceiro conjunto, ao conjunto C. Eu posso concluir, então, que os dois extremos aqui, conjunto A e conjunto C, eles são iguais. Então vamos lá, conceito de continência. O que seria ser continência? Olha só, observando aqui a gente vê que o conjunto A está contido no conjunto B. Pelo gráfico dá para a gente observar melhor, o conjunto A é esse conjunto menor que está dentro, está contido no grande conjunto B. Uma outra representação da continência seria logo aqui abaixo. Eu utilizo o para todo elemento X, esse X deverá pertencer ao conjunto A, então esse próprio X pertence ao conjunto B. Concorda comigo que todos os elementos que estão aqui dentro desse meu conjunto A, eles pertencem tanto ao conjunto A como também ao conjunto B? Porque os elementos que estão dentro do conjunto A, ele está contido no outro grande conjunto, que é o conjunto B. Da definição de continência, eu posso trazer algumas propriedades. Por exemplo, elemento neutro. Aqui eu trago que o vazio, representado pelo esse ozinho riscado, ele está contido no conjunto A. Uma outra propriedade seria a reflexiva. O conjunto A ele está contido nele mesmo. Uma terceira propriedade seria a antissimétrica. Olha só, conjunto A está contido no conjunto B. E o conjunto B está contido no conjunto A. Dessa observação eu posso concluir que o conjunto A, na verdade, ele é igual ao conjunto B. Eles possuem os mesmos elementos. Por último, propriedade transitiva. O conjunto A ele está contido no conjunto B.
E esse conjunto B está contido em o conjunto C. Daqui eu posso concluir que o conjunto A está contido no conjunto C. Na verdade, o conjunto A é um pequeno conjunto que está contido em um outro conjunto, que é o conjunto B, e que esse conjunto B está contido em um grande conjunto, que seria o conjunto C. Agora vamos estudar um pouquinho sobre operações com conjuntos. Olha só, a primeira operação que eu trago para vocês seria a união. Eu quero unir um determinado conjunto com um outro conjunto. Significa que eu quero unir os elementos do conjunto, primeiro conjunto, com um segundo conjunto. Se observarmos aqui na figura, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. E eu trago aqui a união entre esses dois conjuntos. Significa que toda essa faixa aqui, que está pintada, que está escurecida, são os elementos que fazem parte dessa união. Uma outra forma de representarmos a união é eu simplesmente citar que o elemento pertence ao conjunto A ou esse mesmo elemento pertence ao conjunto B. E a união pode ser extraída algumas propriedades. Por exemplo, propriedade idempotente. Aqui eu falo que a união do conjunto A com ele mesmo nada mais é do que o próprio conjunto A. Depois, elemento neutro. Eu tenho que unir o meu conjunto A com vazio. O resultado dessa união será o próprio conjunto A. Propriedade comutativa. Olha só, a união do conjunto A com o conjunto B é igual à união do conjunto B com o conjunto A. A mudança da posição não altera o resultado. E por último, propriedade associativa. Primeiro eu fiz a união de A com B e dessa união eu uni com C. Tem o mesmo resultado de eu iniciar a união de B com o conjunto C e logo após fechar a união de B, C, por último, com o primeiro conjunto, que seria o conjunto A. Segunda operação, interseção. Qual é a interseção entre dois conjuntos? A interseção entre dois conjuntos é justamente essa parte aqui do meio, central, essa parte que coloquei um pouquinho mais escurecida. Dentro dessa parte está os elementos, tanto que pertencem a A, como também que pertencem a B. Uma outra representação para a interseção, a gente pode verificar aqui ao lado. A interseção entre dois conjuntos significa que um determinado elemento X, ele pertence a A e também pertence a B. Algumas propriedades eu posso extrair dessa operação. Por exemplo, idempotente. Quando eu quero fazer a interseção de um conjunto com ele mesmo, o resultado nada mais é do que o próprio conjunto. Elemento neutro. Ao fazer a interseção de A com um grande universo, nesse caso, esse U está representando um grande universo, um conjunto maior. Se eu quero fazer a interseção de um conjunto A com esse grande universo, na verdade, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao grande universo? Os próprios elementos do conjunto A. Com propriedade comutativa. Olha só, conjunto A, interseção com conjunto B. Tem o mesmo resultado de eu apenas mudar a opção de colocar aqui a interseção primeiro do conjunto B e logo em seguida com o conjunto A. E por último, associativa. Eu posso executar a operação da interseção de A com B e logo em seguida a interseção dessa A e B com o terceiro conjunto, que seria C. Terá o mesmo resultado de primeiro fazer a interseção de B com C, para logo em seguida fazer a interseção com A. Uma observação: se a interseção entre dois conjuntos for vazio, significa que esses dois conjuntos são disjuntos. O que significa um conjunto disjunto? Eles não possuem nenhum ponto de encontro, eles não possuem nenhum tipo de elemento comum aos dois conjuntos. Operação de diferença. Agora olha só, eu quero subtrair do meu conjunto A todos os elementos que pertencem ao conjunto B. Se observarmos na figura, vamos ver que a diferença de A menos B é essa parte aqui mais sombreada. Eu tirei da minha operação os elementos que só pertencem exclusivamente ao conjunto B e também tirei dessa minha operação os elementos que estão aqui, ó,
na interseção. São os elementos que pertencem a B e também pertencem a A. Então, a diferença entre dois conjuntos é a subtração de todos os elementos que estão nesse segundo conjunto. E outra forma de representarmos seria, eu posso citar que o elemento pertence a A e necessariamente não poderá pertencer ao conjunto B. Olha só, complementar. O que nós entendemos por complementar? Observando aqui, eu vejo o símbolo C grande, B, A. Aqui significa que o complementar de B em relação a A. O que significa o complementar de B em relação a A? É a mesma coisa que eu fazer uma subtração. Eu subtraí do conjunto A todos os elementos de B. Vamos observar aqui o gráfico. No gráfico eu tenho um pequeno conjunto, que é o meu conjunto B, e logo em seguida eu tenho um conjunto maior, que é o conjunto A. E a gente pode observar que B está contido em A, que B pertence a A. Nessa mesma linha de raciocínio, podemos entender que o complementar de B são todos os elementos que pertencem a esse grande conjunto, menos ele. Se fizermos uma comparação com esse exemplo com nós mesmos, vamos supor que esse conjunto B seja você e que o conjunto A seja a sua família. Se eu te perguntar qual é o teu complementar em relação à sua família, você vai me citar quem? Os membros da sua família, os elementos a que fazem parte da sua família. Bem, vamos ficando por aqui. Bons estudos e encontro com vocês numa próxima.